Alô, teste de som, gravando, vamos lá, vamos começar então. Deixa eu pegar uma mata aqui, vamos começar. Alô, alô, som, teste de som, testando som. Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do Litera Science. Hoje um vídeo um pouco diferente, aí, de uma proposta aí diferente do que vem vindo aí o Litera Science para 2024, tendo também diferente tipo de conteúdo aqui, algo mais então aqui o canal vai ser cada vez mais o Emanuel, né? Ou seja, vai ter os livros que eu estou lendo, isso vai continuar. Então o tradicional Litera Science com leituras, resenhas, tags e tudo mais vai continuar tendo. Mas também vai ter mais conteúdo de ciência, vai ter coisas que eu quero comentar. Vou tentar fazer aqui para manter aí vocês com conteúdo. Para quem gosta, me segue aí, que a gente está sempre aí tentando manter todo mundo ativos aqui nas redes sociais e também no YouTube. Então, pessoal, hoje estava pelo Instagram, vi uma postagem da Folha de São Paulo aí, uma reportagem muito interessante que eu gostaria de ler com vocês e comentar algumas coisas aí que eu acho que pode ser legal dentro da ciência. Então, vou abrir aqui para vocês e a gente vai conversando juntos. Vamos ver se vai dar certo esse formato. Eu espero que vocês gostem. Se você gostar, deixa aqui nos comentários aí que eu vou adorar saber. Bom, vamos dar uma olhada aí nessa reportagem que saiu na Folha de São Paulo, no dia de ontem, dia 22 de janeiro, às 6 da manhã. Filósofo questiona produtivismo científico e defende desacelerar a ciência. Parece uma coisa nova, mas não é, né? Ou seja, esse questionamento do produtivismo na academia é algo muito antigo, muito antes de eu pensar em fazer ciência, já estavam conversando sobre isso, né? Já se questionava isso. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar no grupo de pesquisa, né, a querer produzir artigo científico, já tinha então bastante essa discussão aí do produtivismo, né? Alguns artigos, algumas matérias falando sobre o publish or perish, né? Ou seja, ou tu publica ou tu parece dentro dessa onda, né, que vinha de produtivismo. Ou seja, tu tem que produzir para se manter ativo dentro da academia científica. Então aqui eles vão trazer uma reportagem baseada numa entrevista com a cientista Isabelle Stenger, que é ela é cientista e ela acaba trabalhando muito mais com história da ciência, filosofia da ciência, apesar de ser formada em química. E para ela, então, produzir menos e melhor, aumentando a inclusão da sociedade, são necessidades atuais. Não necessidades atuais, ao meu ver, né, mas necessidades que sempre estiveram aí, está sempre em discussão, né? A gente tem aí, quando fala em produzir menos e melhor, é que a gente atualmente, assim como na rede social, que tu entra no Instagram, tem 1 milhão de postagens. Já estava refletindo que no início da rede social, não sei se você não lembra isso, inclusive no boom do YouTube ali, 2009, 2010, a gente conseguia acompanhar meio que tudo que era postado, assim, tipo, eu segui os canais ali, eu conseguia assistir todos, né, me mantinha ali. Hoje em dia o nível de produção de conteúdo, inclusive para rede social, é tamanho que a gente não consegue. É impossível eu assistir todos os vídeos das pessoas que eu sigo e tudo mais. Não consigo mais. Então, também porque tem mais gente produzindo, né, fazendo, mas também porque chegam a postar um vídeo por dia, né, que antes era uma vez por semana. Então isso é uma coisa interessante aí que veio. E na ciência também. Na ciência tu vai ter aí dentro da sua área. Viram que a luz ligou e apagou aqui? É o Arthur, né, Arthur? Você pode fechar a porta pro papai? Pode. Muito obrigado. Eu vim com fazer um gordão, marido. Muito E a bem. mamãe ficou muito feliz. Não, a mamãe ficou muito feliz, não quer? Tá? Ele fez cocô no pinico e a mamãe ficou muito feliz. Tchau. Parabéns, filho. Tchau. Tá, tchau. Ótimo, muito bom. Esse é o Litera Science, gente, muito bem. Quando a gente fala da produção científica, isso também foi aumentando num nível que que fazia sentido, de certa forma, porque a gente começou a ter mais acesso, mas chegou num nível onde a quantidade de artigos publicados que são simplesmente publicados por ser publicados, ou seja, artigos ruins, literalmente
merda sendo publicadas, coisas muito ruins que acabam só enchendo a caixa de correio, só enchendo nossos e-mails de artigos que a gente acha que tem que ler, e quando tu vai ver, o artigo é muito ruim. Assim como tem coisas ruins em todas as áreas. Mas vamos dar uma olhada aqui eu não quero ficar falando muito, eu quero dar uma olhada nessa reportagem com vocês. Então tá aqui a Isabelle, né, a pesquisadora. Vamos lá. Então, vivemos em um período na ciência em que a quantidade de artigos científicos publicados vale mais do que a qualidade. Isso aqui é totalmente real. Isso aqui é verdade. A gente tem aí... a gente ainda é avaliado e a gente ainda é cobrado por quantidade de artigos científicos publicados e não pela qualidade desses artigos. Tem dois fatores. Tem um fator que é assim, as pessoas, o cientista, o cara que está ali na academia, ele é avaliado pela quantidade, então ele precisa lá publicar tantos artigos por ano. Daí ele, já que eu tenho que fazer isso, ele vai lá e acaba enviando um monte de artigo para a revista. Mas tem o outro lado, que é a gente pensar, né, eu refletir enquanto cientista, até que ponto a gente precisa fazer dessa forma, né, e não focar na qualidade daquele artigo. A gente vai ter aí muito, inclusive na minha área, que é a área da ciência do movimento humano, né, dentro da fisioterapia, da educação física e de todas as áreas que envolvem ciência do movimento humano, a gente vai ter muito artigo que é desnecessário e que é só para dar número e não tem qualidade alguma. Tá? E de modo que mais diversos estudiosos vêm criticando ao momento, como eu falei para vocês, não é de agora, é algo bem antigo já. Então, no método que chama do método produtivista, né, que é um método que é só produzir por produzir, os autores que são máquinas de escrever papers, aí tem um grande problema, tem um outro problema aqui, que envolve dentro do sistema capitalista. Aqui estão focando, né, a reportagem que é o autor que são máquinas de escrever paper. Tá, tem esse problema, na verdade assim, se o cara é bom escrever rápido, show de bola, ele pode escrever, olha só, a pessoa pode escrever bastante boas coisas, ou seja, pode ser uma boa máquina de escrever. O problema que eu vejo são, dentro do sistema capitalista, tem empresas que fazem disso um negócio. Gente, ficou até famoso esse tempo atrás aí de pessoas, né, empresas que vendem, olha só que absurdo, vendem a autoria em artigos. Então tá lá assim, artigo pronto na área tal, se você quer ser autor aí, tantos reais. Aí o cara paga lá, vira autor daquele artigo, o artigo é publicado. Vejam um absurdo só para ter um número lá que foi publicado. E a ciência não serve para isso, né? Ou simplesmente possuem meios financeiros de estar em todos os artigos. Então aqui é outra questão, né? São aquelas pessoas que acabam virando autoras dos artigos porque elas são donas do equipamento, por exemplo, né? Então, me empresta esse equipamento, daí você vira autor, ou sei lá, às vezes chefe de departamento, ou é o próprio chefe da instituição, sei lá, né? Então, acabam tendo vantagem, especialmente em áreas onde as novidades científicas estão em constante mudança. Então, há, porém, um número crescente de vozes que são contrárias ao método. Como eu falei antes, a ideia do slow science, né, ou seja, uma ciência mais lenta, não é de agora, é algo que já vem aí de mais tempo, né? Então, não é uma novidade a ideia do slow science, tá? É algo que sempre se veio debatendo e tentando vencer, né? Lembrando que dentro do sistema capitalista, o trabalhador, né, que no caso é o cientista, ele precisa entrar nesse meio caso ele queira sobreviver. Infelizmente, né? É o ideal? Não é o ideal, né? Então, é o que a gente quer, e é o que o trabalho tem, é o que a Isabelle traz aqui, essa pesquisadora, é de que a gente deve alterar o sistema no sentido de que a gente tem que focar mais em slow science para ter coisas boas sendo publicadas. A gente tem muita coisa ruim sendo publicada. De novo, o problema não é a pessoa que publica muito, o problema é a pessoa que publica muito coisas ruins, tá? Ou publica só por publicar, tá? Para ela, os problemas ligados ao produtivismo acadêmico vão desde interesses econômicos, então é isso que eu estou comentando agora, né? Esse interesse inclusive de empresas por trás aí, tem interesse nas publicações, e não só, e aqui tem uma outra questão que eu até estava esquecendo de falar, que são as editoras predatórias, né? Editoras predatórias também que são muito perigosas, são aquelas editoras que não estão preocupadas com a ciência, com o processo científico, de produção de conhecimento científico, e acabam publicando trabalhos desde, assim, tu paga, tu publica.
entendeu? Então publica coisas ruins e acabam, né, tirando dinheiro do pesquisador que quer publicar para ter mais um número lá, né, para pontuar um ponto mais no seu Lattes, tiram dinheiro dessa pessoa, essa pessoa faz isso porque quer sobreviver nesse meio acadêmico, achando que está fazendo algo importante, na verdade não está fazendo nada pela ciência, não está fazendo nada para o conhecimento científico, está dando dinheiro para essa empresa, né, que produz aí, que a gente chama dessas editoras predatórias, né, revistas predatórias. Também tem as pesquisas visando o lucro de empresas patrocinadoras, né, que na minha área, por menos, não é algo que eu veja muito forte, não tem tanto assim, talvez nas áreas farmacêuticas tem um pouco mais, mas não é algo que eu realmente acompanho e eu vejo isso, mas é muito mais, eu vejo interesse de editoras, né, as editoras ganham muito dinheiro com isso, então o mercado editorial científico é algo que envolve muito dinheiro, e por isso que tem muita editora predatória por aí. Aí não estão preocupados em melhorar a vida das pessoas, como eu falei, só que as editoras vão publicar, só publicar, sempre se preocupar com a qualidade daquela pesquisa lá que está sendo publicada, né? Até o número alarmante de fraudes de publicação, então isso aí tem em todas as áreas, né? As fraudes em publicações, ou seja, as pessoas que acabam publicando os dados fraudulentos para poder se manter dentro desse círculo aí do produtivismo acadêmico, né? Só em 2023 foram 8.000 artigos retirados dessa editora, né, John Williams & Sons, né? Que é uma editora muito famosa, inclusive, tá? Não é uma editora fraca, não. O problema é com o método de avaliação. Esse método de avaliação é muito importante. Como é que hoje é avaliado? É pelo número. Tu olha lá o Lattes aqui, o pesquisador, nossa, esse cara tem 100 artigos publicados. Ter 100 artigos publicados parece, pô, que foda, né? Mas desses aí, quantos realmente são bons artigos publicados, tá? Pode ser, eu não estou falando que não tenha. E tem várias pessoas que conheço que tem mais de 100 artigos publicados, são artigos bons. Mas tem muita gente que tem aí 100 artigos publicados, né? Que tem muito artigo meio que é ruim. Então daí, desses 100, tu vai pegar os bons, vai sobrar, sei lá, 20. Uma vez que os cientistas são mensurados não pela sua carreira ou impacto, e sim pela quantidade de artigos publicados. Formada em Química pela Universidade Livre de Bruxelas, a Stanger também é pesquisadora em Filosofia, História e Ciência. Então ela tem a autora desses livros que eu não conhecia, já botei aqui para comprar, né, uma outra ciência possível, né, que essa é a nova publicação dela. Ela tem alguns outros também, como a Invenção das Ciências Modernas e No Tempo das Catástrofes. Esse aqui, então, é o livro novo dela que eu pretendo ler ainda este ano, né? Gostei da sinopse, da premissa, né? Manifesto por uma desaceleração das ciências. Então, no texto, a cientista aí defende uma desaceleração da ciência, que é isso que a gente vem conversando aí. Porque, isso é muito importante, né? Parece que a ciência que está sendo produzida hoje não atende aos interesses da sociedade. Tá? Ou seja, essa vontade de publicar cada vez mais e mais rápido acaba não focando na qualidade, o que acaba então sendo um monte. E vejam, tem artigos que recebem muito dinheiro de recurso público, pesquisadores que recebem dinheiro público e produzem coisas ruins. Então vejam, qual o retorno da sociedade dessa produção ruim ou sem qualidade ou até fraudulenta? Ah, mas não é fraudulento, não, é só ruim. Eu quero que a sociedade invista na ciência. Beleza. Mas eu quero que a sociedade invista na boa ciência. E daí a gente, focando na boa ciência, a gente vai evitar pseudociência. A gente vai evitar ciência ruim. Tá? A gente tem que focar na ciência boa. Isso é muito interessante. O ritmo atual de produção também gera uma quantidade de artigos desnecessários. Que a gente está falando. Tem muitos artigos desnecessários que são publicados. Tem artigos que a gente... Bom, diariamente a gente recebe vários artigos para ler, né, que vem no e-mail ali, ou até para revisar, e quando tu vai olhar o artigo, qualidade muito duvidosa, né? Eu vejo a gente defendendo terapias que são terapias duvidosas, e daí não, tem esse artigo tal, daí tu vai olhar o artigo é uma bosta. Então, vejam, a pessoa inclusive está aproveitando aquele artigo ruim para defender terapias péssimas. Aí é um grande problema também da má ciência, né? Má ciência no sentido não de malvada, né? De péssima qualidade. Tá? A pressão para produzir ciência em resultados que são rapidamente replicáveis e quantificáveis, em geral, leva a investigações superficiais e pouco relevantes. Tá? É isso que a gente está falando agora. Então isso é bem comum, né? A gente acabar vendo dentro
dentro dos programas de pós-graduação, né? E mesmo depois de acabar a sua formação de pós-graduação, a gente acaba vendo aí pesquisadores publicando trabalhos muito ruins em revistas predatórias de péssima qualidade. E isso é interessante porque isso é uma questão também de educação científica. Então tem um papel aí, eu como professor da graduação, e também professor de disciplina de metodologia científica e também orientador de TCC, eu acho que o papel nesse momento onde a pessoa está em formação, ele já entender que o TCC, por exemplo, ou o trabalho, ele pode ser publicado, mas para isso ele tem que ser muito bem feito. Agora, vejo muita gente fazendo péssimos trabalhos que acabam sendo publicados em péssimas revistas. E mas publicou um artigo, deveria notícia no site da faculdade, não sei o quê. Então, o artigo é muito ruim, tem vários problemas numa revista predatória. Então parece que está fazendo ciência e não está fazendo ciência. Bom, tem uma baita discussão aqui que a gente pode fazer, né? Mas tem a questão, né? Isso vai motivar, talvez vai motivar, tá? Ou, em vez de motivar ele a fazer uma boa ciência, vai ser uma pessoa que depois vai buscar um mestrado e vai achar que é assim que se faz. Daí vai fazer o mestrado isso, o programa de mestrado vai dizer, para te acabar o mestrado tu tem que ter um artigo publicado, ele vai fazer isso na mesma revista lá que ele vai pagar R$500, R$200 para publicar, vão publicar o artigo dele, ele vai acabar o mestrado, vai virar mestre, vai virar professor daqui a pouco na universidade, vai passar isso para o próximo aluno dele, e isso é uma loucura. Então, não é bom publicar em revista ruim. Não é bom fazer publicações ruins. Tá? É muito ruim para a ciência, é muito ruim, inclusive, quando tu pensa em formação acadêmica. Tá? Para a autora, isso pode até ser minimizado em algumas áreas, como a sua própria, que se não me engano ela é da química, né? Mas é especialmente preocupante quando leva-se em consideração avanços científicos que podem trazer impactos para os seres humanos e o meio ambiente, que é o fato aí da saúde, né, nossa área da saúde, que tem muita coisa ruim sendo publicada. E aqui é o caso também, ela traz o caso da OGM, que são os organismos geneticamente modificados, conhecidos como transgênicos. Segundo ela, deram certo no laboratório, mas não sabiam dos efeitos na vida real. Então, os transgênicos foram um trabalho científico interessante, mas assim que eles saíram do ambiente laboratorial, os cultivos se espalham por todo canto, inclusive danificando plantações naturais, e isso foi completamente ignorado pelos cientistas. Então, isso é muito interessante, aqui ela traz então esse exemplo de transgênicos. A gente vai ter aqui exemplos relacionados a medicamentos que são testados, estão lá em teste, lá com, é um teste in vitro, é um teste lá num copo de Becker, onde as pessoas já querem transformar isso em terapias em pessoas. Não, para a gente poder começar a utilizar uma terapia em pessoas, a gente precisa ter bons trabalhos, não só um, mas vários trabalhos, né, repetidos trabalhos que mostram com ensaios clínicos randomizados, com placebo controlado, para mostrar que aquela terapia é boa. Simplesmente pegam lá um trabalho feito de base, né, e não é um problema o trabalho de base, você tem que começar com o trabalho de base, mas para a gente levar isso para ser aplicado como uma terapia para a sociedade, ele precisa passar pelo rito, né? E vai demorar. Né, ele acaba demorando um pouco mais. Então, a tese que, inclusive, foi tema de outros livros que a autora escreveu em coautoria com o químico, né? Com esse químico russo, Ilya Prigogine. Há, para a pesquisadora, uma falta de simetria entre os pesquisadores e a sociedade, uma vez que os primeiros tendem a pensar que são designados a resolver todos os problemas, sem de fato incluir aqueles diretamente afetados, isto é, as pessoas comuns. Olha, interessante isso aqui, isso é muito interessante, né? Ou seja, passar uma responsabilidade para o pesquisador, né, do impacto daquele trabalho que ele tem para aquilo que ele está entregando para a sociedade. Né? Assim como autores antes e junto dela, Stenger acredita que a inclusão e diversidade na pesquisa científica são fundamentais, mas não somente entre aqueles que produzem, mas também aqueles que irão se beneficiar dela. Para mim, isto é verdadeiro significado de uma desaceleração da ciência, e não apenas adaptar a pesquisa para estar a serviço das pessoas, mas principalmente trabalhar com as pessoas afetadas. É essa ciência que acredito que deveria ser praticada. Na mesma linha, a crítica que o filósofo traz em seu livro anterior, A Invenção das Ciências Modernas, no qual se refere ao erro de sociólogos que julgam conhecer todo o aspecto da vida de seus objetos de pesquisa, deixando-os de fora dela própria. Como solução, a desaceleração da ciência traz novamente
os cientistas parecem fazer ciência mais inclusiva e voltada à tarefa de melhorar a vida de todos como sociedade. Então essa desaceleração da ciência, ela vai um pouco além aqui da ideia do slow science, né? Fazer uma boa ciência, um bom método de pesquisa, uma boa análise, uma boa publicação. Mas além disso, ela traz essa ideia de lembrar que não basta só publicar um trabalho. Esse trabalho ele precisa trazer retorno para a sociedade, né? Ou pensar na ciência como sociedade, inclusive com a própria divulgação científica, né? Então a gente vê os malefícios de não ter uma boa divulgação da ciência na sociedade. Então isso é também uma coisa bem interessante. Vemos um movimento crescente na França, na Bélgica, mas também em outros países europeus de pesquisadores que desistem da ciência ou abandonam seus estudos após o diploma de pós-graduação, pois eles se deparam com a nova realidade para a qual não foram preparados. Isso acontece no Brasil também, tá? Acontece no Brasil também. Durante essa formação de cientista, né? Muitas vezes o aluno, né, ou aquele doutorando, aquele mestrando, ele está preparado para produzir, seja o que for, mas não para concorrer a projetos de pesquisa em editais públicos, por exemplo, outras questões que também fazem parte da formação de gestão do cientista. E isso faz com que a gente reflita. Se o sistema atual deixa as pessoas de fora, como podemos ter esperança de um futuro melhor? Então tá aí, essa produção aqui, né, essa reportagem na Folha de São Paulo, que eu quis trazer aqui para vocês. Lembrando, né, que aqui no Litera Science eu tenho essa ideia de trazer cada vez mais esses conteúdos de ciência. Lembrando que eu já tinha feito um vídeo aqui sobre como que a gente chega nesse conhecimento científico. Então, quando a gente fala de slow science, também envolve tudo isso, né, desde do pensar ciência, né, do cientista pensar sua dúvida. Então, ele pensa numa dúvida, numa pergunta de pesquisa, ele escreve um projeto de pesquisa, ele faz um experimento, ele tira suas conclusões, ele escreve o artigo. Esse artigo tem que enviar para uma revista. Essa revista tem que ser boa, de boa qualidade. Essa revista que é de boa qualidade vai enviar para uma avaliação de pares, né? Então vai passar para um peer review. Esse peer review ele pode pedir para o autor alterar coisas, pode recusar, pode dizer esse trabalho é muito ruim, até que chega o ponto, vamos publicar esse trabalho, é bom, daí esse trabalho é publicado. Depois que ele é publicado, não basta ser publicado, ele precisa ser lido, tem que ser lido pelos seus pares, tem que ser lido pela sociedade, esse trabalho tem que ser reconhecido na sociedade, principalmente pelos pares científicos, e além disso ele tem que ser lido, tem que ser aceito para a gente chegar nesse conhecimento científico. Então esse slow science ele é muito importante, ele envolve um processo, que é o que ela acaba trazendo aqui. Como eu comentei durante o vídeo aqui, não tem problema algum de se publicar bastante. Na verdade, é bom que se publique bastante, porque é por meio da publicação que a gente vai ter avanço do conhecimento científico, divulgação do conhecimento científico e tudo mais. Isso aí, não há dúvidas. Agora, a gente tem que deixar de valorizar publicações ruins. Então você aí para de ler coisa ruim, para de seguir gente ruim, entendeu? Aquilo que vale para tua rede social vale também para ciência. Sabe quando tu fala assim, poxa, para de dar moral no Instagram para influencer babaca? É a mesma coisa na ciência. Para de ler artigo ruim, ou artigo fraudulento, ou de revistas predatórias. Para de enviar seus trabalhos para essas revistas predatórias. Mas eu tenho esse trabalho aqui, ele é bem ruimzinho, vou mandar para essa revista aqui mesmo. Não faça isso. Vai fortalecer uma revista predatória. E vai fortalecer a ciência de pouca qualidade. Então não dê moral para babaca. Inclusive babacas científicos. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário para dizer o que achou desse tipo de vídeo. Espero trazer outros aqui. Mas não vou deixar de trazer os normais de leitura aí de livros. Sejam bem-vindos ao Litera Science. Eu sou o Emanuel. Tamo junto e tchau!